Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um prazer dirigir algumas palavras, posicionar algumas palavras nesse dia tão gostoso, tão bonito que Deus fez. Eu quero falar hoje sobre o meu testemunho pessoal, né? Por que eu decidi andar com o Senhor Jesus, como começou essa história, no que eu acredito e por que ainda persisto na ideia do cristianismo, na ideia de um homem que morreu na cruz, na ideia de um Deus que é amoroso e por que nesse momento tão difícil que estamos vivendo da sociedade, momento pandêmico, momento de crises emocionais, pessoas com crises existenciais, porque exatamente nesse momento nós resolvemos fazer uma série, e essa é a primeira da série. Eu te convido a assistir os demais testemunhos que virão, falar um pouco sobre esse Deus amoroso. Se você que está me ouvindo, talvez esteja com dúvidas, ele é amoroso, mas eu tenho vivido tantos problemas que parece que não existe Deus, eu tenho presenciado tantas mortes, tantas separações, tantas famílias deixaram de existir. Eu estava lendo um artigo há pouco sobre a China, né? Foi eles, talvez você pense, foi eles que causaram essa pandemia ou não sabemos. Começou oficialmente lá, se foi por querer, né? Falamos assim ou não sei. Mas você sabe que o nível e o número de separações, de divórcios é altíssimo naquele país e por causa da pandemia. Então, eu tenho orado muito pela China, eu oro pelo Brasil, eu oro pelo Paraná, eu oro por Curitiba, eu oro aqui pela nossa metropolitana, eu oro por Araucária. Que Deus possa sarar a nossa terra. Queridos, eu quero compartilhar um versículo que está em João, no capítulo 6, no versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Quando os meus pais decidiram por Jesus, eu era muito menino, eu tinha 8 anos de idade. E eu lembro, desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja, as palavras, mas o mais importante foi aquilo que eu senti em casa, foi uma mudança tremenda. Nós presenciávamos, quando eu digo eu e os meus irmãos, muitas vezes agressões físicas ou de palavras que eram trocadas, a falta de paz. Nós tínhamos tudo e não tínhamos nada. Eu quero falar para você sobre, o meu tema é um dia de atitude. Então eu quero falar de atitude, um dia de atitude. Porque eu acredito que toda essa mudança que eu presenciei através dos meus irmãos começou com um dia de atitude de um homem que chama-se César. É nosso pai na fé. Ele foi o pai na fé do meu pai. E um homem, um colega de trabalho, ele levou o evangelho para a minha família. Ele teve um dia de atitude. Meus irmãos, hoje eu sou pastor aqui na Sara Araucária, eu já estive na Sara Fortaleza, eu já estive na Sara Mato Grosso do Sul, na cidade de Amambai, Sara Amambai, eu já estive no Rio Grande do Sul pastoreando. Tudo começou com a atitude de um homem. Um dia ele olhou para o meu pai e ele viu um homem passando dificuldades emocionais, talvez um colega agressivo. Quem sabe você que tem um colega com dificuldades, um colega que é difícil de conversar com ele, porque ele é agressivo,
porque ele, hoje nós chamamos bipolar, às vezes está bem, às vezes não está. Você sabe que o Espírito Santo, ele é um equilíbrio das nossas emoções. Quando você tem Deus, você tem paz, e essa paz, ela te dá tranquilidade, embora muitas vezes as ondas estão bravas e nosso barquinho está agitado, mas quando você tem Deus, você sabe que através da temperança, através do tempero que vem através do Espírito Santo, nos dá calma, nos dá tranquilidade, porque nós sabemos que Deus, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Muitas vezes eu passei por lutas, por guerras, eu lembrei, Deus é minha sombra, minha direita, está escrito na palavra. A palavra de Deus diz que Ele coloca o anjo dele a acampar, não é para passear, o anjo do Senhor ele não passeia, mas ele acampa ao lado daquele que o teme. E eu temo a Deus, eu sei que o anjo do Senhor está ao meu lado. Ele, sabe o que significa acampar? Ele está com a sua tenda montada, ele está junto comigo, ele é um guarda que Deus colocou para ficar atento à minha vida. E você que teme a Deus também tem esse guarda. Queridos, um dia de atitude foi que o César, lá, aquele senhor, lá no passado, teve com o meu pai. Talvez muitos colegas, ou muitas colegas, ou muitos amigos, quando estavam vendo aquele homem chegar, já falavam entre eles, né? Puxa, está chegando esse homem problemático. Chegou mais um problemático. A Bíblia está recheada de homens problemáticos que, ao encontrar Cristo, mudaram a sua história e a história de outros. O apóstolo Paulo foi um homem que encontrou o Senhor Jesus num caminho, na rua. Você pode encontrar o Senhor Jesus escutando as ondas da nossa rádio, Sara Brasil FM, através da TV Gênesis, a TV da nossa igreja. Talvez você está olhando esse vídeo através aqui do nosso canal, ou do Facebook, ou no YouTube. Hoje nós temos vários veículos que nos levam à presença de Deus. Paulo estava num caminho, estava na rua, e de repente ele estava até acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. E esse é um mal que é geral. Todo ser humano acredita que está fazendo bem, ele se move para fazer o bem e muitas vezes faz o mal. Muitas pessoas dizem ter Deus, mas não tem o Senhor Jesus. Paulo era um desses homens. Ele estava fazendo mal, inclusive em nome de Deus, fazendo justiça com a própria sabedoria, com as próprias mãos. Mas quando ele encontrou Jesus, houve uma mudança. E ele transformou a muitos, e nós temos aí 13 epístolas paulinas, né? Que estão na palavra de Deus, para que nós possamos aprender com a vida deste homem. Um dia de atitude. E aquilo mudou, aquele encontro mudou a vida do apóstolo Paulo. Este homem evangelizou meu pai. É o meu testemunho. E o meu testemunho é o testemunho do meu pai. É o testemunho da minha mãe. Quando eles decidiram por Cristo, nós somos 3 irmãos, homens, fomos para a igreja. E eu louvo a Deus porque eu tive um pai forte. Ele não me deu opção, nem para mim, nem para os meus irmãos, e nem para minha mãe. Ele quando decidiu, porque ele sabia da necessidade que ele tinha no seu coração, e ele fez um compromisso, um voto de ir em um culto. E aquele colega, à noite, foi na nossa casa e havia evangelizado durante o dia, foi, na hora marcada, levou meu pai para a igreja. Meu pai, que não gostava do evangelho, na época perseguia, né, com comentários na roda dos amigos, os chamados missionários, estava indo numa igreja pela primeira vez. E lá, assim como Paulo, ele também teve um encontro com o Senhor Jesus. Querido, eu quero convidar você a ter um dia de atitude. Você que talvez já conhece a palavra de Deus, já escutou um dia, sabe o quanto é bom, mas talvez através
dessa pandemia, você também teve crises ou está tendo, perdeu alguns espaços. Venha na casa de Deus, Ele vai te restituir. Deus continua te amando. Tenha um dia de atitude. Eu li João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu louvo a Deus, porque o meu pai encontrou um homem que teve um dia de atitude, e este homem evangelizou. Aquela atitude, eu tenho certeza que foi muito, muito forte, tanto para ele, como para minha família, para mim. Se eu alcancei o evangelho, foi por causa da atitude daquele homem. Meus irmãos, e todo aquele que vem ao Pai, ele de maneira alguma, ele joga fora. Eu estou firme na casa de Deus há muitos anos, a minha família é uma família cristã, nós trabalhamos para Deus e vemos os resultados benéficos de ter o Senhor Jesus nas nossas vidas. Vale a pena. Vem provar, vem. Eu quero aqui concluir esse momento com uma outra leitura, um outro versículo que é Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez hoje seja esse dia que você está muito cansado. Talvez você tenha colocado o teu currículo em várias empresas. Talvez você tenha tentado muito. Esses dias escutávamos um irmão aqui que colocou 45 currículos. 45 currículos. E ele foi chamado numa empresa que não precisou nem do currículo. Ele entrou num culto da fé que nós temos aqui na terça-feira e Deus honrou a vida daquele homem. Querido, vem. Talvez você está cansado. Pastor, estou cansado de tentar ser feliz com essa mulher, ser feliz com esse cônjuge. Não consigo mais, para mim basta. Deus, estou cansado dessa situação. Esse filho que eu tenho tratado com amor, tenho dado aquilo que eu não tive, eu tenho dado de mim mesmo e a recíproca não é verdadeira, o retorno é horrível, eu estou cansado, eu estou largando de mão. Não. Venha, há chance, há oportunidade. O Senhor Deus que salvou a vida do meu pai, que deu uma nova oportunidade para ele reconstruir a nossa família agora com paz, também quer te abençoar. Se você está cansado, não aguento mais, tenha um dia de atitude. Vinde a mim, todo que estáis cansados e sobrecarregados. Palavra do Senhor Jesus. E ele diz assim: e eu, Jesus, vos aliviarei. Veja a nossa agenda, vem participar conosco em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu espero estar te abençoando e te desafiando, querido, a ter um dia de atitude. Se você já conhece a Deus, tenha um dia de atitude igual César, aquele irmão que evangelizou. Evangelize, fale, convide alguém, desafie alguém. Meu pai estava sem esperança, mas aquele homem deu um desafio. E meu pai era um homem de desafios. E ele foi desafiado, venceu o desafio, teve um encontro com Deus, a nossa família encontrou paz. Desafie alguém que está perto de você. Se essa palavra é para você, você é essa pessoa que precisa ser desafiado. Eu sou o César na tua vida neste momento. Eu estou te desafiando. Vem, porque se a tua vida não mudar, nós fecharemos as portas da igreja. Custa muito caro manter uma porta se não funciona. Isso não vai acontecer, querido. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está de braços abertos, querendo aliviar e tirar sua carga pesada. Sobrecarregado? Vem, você vai ser aliviado. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e tenha um dia de atitude.